Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 223, estamos no período do exílio e vamos ouvir Isaías 66, Ezequiel 25 e 26 e Provérbios 14, 1 a 4. Isaías 66. Eis o que diz o Senhor: O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que templo podereis construir-me, ou que lugar para eu repousar? Tudo quanto existe é obra das minhas mãos, e tudo me pertence, oráculo do Senhor. É nos humildes de coração contrito que os meus olhos se fixam, pois escutam a minha palavra com respeito. Há quem imola um touro, mas é também capaz de matar um homem. Há quem sacrifica um cordeiro, mas é capaz de degolar um cão. Há quem apresenta uma oferta de farinha, mas é capaz de apresentar também sangue de porco. Há quem ofereça incenso a Deus, mas honra também os ídolos. Para os que escolhem seguir tais caminhos e se deleitam em abominações, também eu escolherei os castigos que hão de sofrer e farei cair sobre eles o que mais temem. Porque eu chamei e ninguém me respondeu. Falei e ninguém me escutou. Fizeram o mal que me desagrada e escolheram o que eu não gosto. Ouvi a palavra do Senhor, vós que aceitais a sua palavra com respeito. Há irmãos vossos que vos detestam e vos renegam por causa do meu nome. Eles dizem: que o Senhor mostre a sua glória para podermos comprovar a vossa alegria. Mas eles é que serão confundidos. Escutai este barulho que vem da cidade, este ruído que vem do templo. É a voz do Senhor que retribui aos seus inimigos como eles merecem. Antes das contrações do parto, ela deu à luz. Antes de sentir dores, teve um filho. Quem jamais tal coisa ouviu? Quem jamais viu coisa semelhante? Porventura gera-se um povo num só dia, ou uma nação nasce de uma só vez. Mas Sião mal sentiu as contrações, deu à luz os seus filhos. Sou eu quem abre a matriz e não iria deixar que ela dê à luz, diz o Senhor. Se sou eu quem faz nascer, iria impedi-la de dar à luz, diz o teu Deus. Alegrai-vos com Jerusalém. Rejubilai com ela, vós todos que a amais. Regozijai-vos com ela, vós todos os que estáveis de luto por ela. Como criança amamentando-se ao peito materno, ficareis saciados com o seu seio reconfortante e saboreareis as delícias do seu peito abundante. Porque assim diz o Senhor: vou fazer com que a paz corra para Jerusalém como um rio e a riqueza das nações como uma torrente transbordante. Os seus filhinhos serão levados ao colo e acariciados sobre os seus regaços. Como a mãe consola o seu filho, assim eu vos consolarei. Em Jerusalém sereis consolados. Ao verdes isto, os vossos corações pulsarão de alegria e os vossos ossos retomarão o vigor como a erva fresca. A mão do Senhor há de manifestar-se aos seus servos e a sua ira aos seus inimigos. Porque o Senhor vai chegar no meio de um fogo e os seus carros serão como um furacão. Vem desafogar a sua cólera num incêndio e a sua ameaça em chama ardente. Com efeito, o Senhor julgará com o seu fogo e com a sua espada todo o mortal. Serão muitas as vítimas do Senhor. São aqueles que se consagram e se purificam para os ritos nos jardins e se colocam atrás daquele que fica no meio, os que comem carne de porco, de répteis e ratos. Hão de morrer de uma vez por todas, oráculo do Senhor. Eu conheço as suas obras e os seus planos. Eu virei para reunir os povos de todas as línguas. Todos virão e contemplarão a minha glória. Colocarei no meio deles um sinal. Enviarei alguns dos seus sobreviventes às nações. A Tarsis, a Pul e a Lud, especialistas do arco. A Tubal, à Grécia e às ilhas longínquas, que nunca ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles revelarão a minha glória a estas nações. E de todos estes países trarão os vossos irmãos, como se tratasse de uma oferenda ao Senhor. Virão a cavalo, em carros, em liteiras, em mulos e em camelos, até ao meu monte santo de Jerusalém, diz o Senhor,
tal como os filhos de Israel trazem as suas ofrendas em vasos puros à casa do Senhor. Escolherei de entre eles sacerdotes e levitas, diz o Senhor, porque assim como os novos céus e a nova terra que vou criar subsistirão diante de mim, assim também subsistirá a vossa posteridade e o vosso nome, oráculo do Senhor. Desta maneira, em cada festa da lua nova e em cada sábado, todo o mortal virá prostrar-se diante de mim, diz o Senhor. E quando saírem, verão os cadáveres dos que se revoltaram contra mim. Os seus vermes não morrem e o fogo que os devora não se apaga. Serão um objeto de horror para todos. Ezequiel 25. Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos: Filho de homem, volta o rosto contra os amonitas, profetiza contra eles e diz-lhes: Ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim fala o Senhor Deus. Tu exultaste de alegria quando o meu santuário foi profanado, e quando a terra de Israel foi devastada, e quando a casa de Judá foi destruída, e quando foi levada para o cativeiro. Por isso, eis que eu te entrego aos filhos do Oriente. Eles erguerão no teu seio os seus acampamentos, e aí estabelecerão a sua morada. Comerão dos teus frutos e beberão do teu leite. De Rabá farei um parque de camelos, e das cidades de Amon um rebanho de ovelhas. Então reconhecereis que eu sou o Senhor. Porque assim fala o Senhor: já que aplaudiste e bateste os pés e te regozijaste com o que aconteceu ao país de Israel, por isso, eis que levanto a mão contra ti. Vou entregar-te à pilhagem, arrancar-te de entre os povos e exterminar-te de entre as nações. Aniquilar-te-ei e então reconhecereis que sou o Senhor. Assim fala o Senhor Deus. Porque Moabe e Seir disseram: a casa de Judá é como os outros povos. Por isso, eis que eu vou descobrir os flancos de Moabe e aniquilar as cidades em todo o seu território, as belezas deste país. Bet-Yashimote, Baal-Meon, Kiriataim. Entrego-as aos filhos do Oriente, além dos amonitas. Entregarei o país a ponto de não serem mais recordados os amonitas entre as nações. É assim que eu castigarei Moabe, e então reconhecerão que eu sou o Senhor. Assim fala o Senhor Deus. Porque Edom exerceu vingança contra a casa de Judá e se tornou culpado, vingando-se deles. Por isso, diz o Senhor Deus: eis que eu estendo a minha mão contra Edom e vou exterminar pessoas e animais. Dele farei um deserto. Cairão todos ao fio da espada, desde Temã até Dedan. Exercerei a minha vingança contra Edom por meio do meu povo de Israel. Ele agirá para com Edom, segundo a minha ira e o meu furor, a fim de conhecerem que é a minha vingança. Oráculo do Senhor Deus. Assim fala o Senhor Deus. Porque os filisteus exercem vingança e se vingam cruelmente com um desprezo enorme, preparados para exterminar Israel no seu ódio eterno. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que levanto a minha mão contra os filisteus. Vou exterminar os cretenses e destruir o que resta aos habitantes da costa. Exercerei contra eles uma vingança terrível, castigando-os com furor. Então reconhecerão que eu sou o Senhor, quando fizer descer sobre eles a minha vingança. Ezequiel 26. No 11º ano, no primeiro dia do mês, foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos: Filho do homem, Tiro disse contra Jerusalém: ela está arrombada, a porta dos povos. Ela volta-se agora para mim, a sua riqueza será destruída. Por isso, diz o Senhor Deus: Tiro, eis que eu venho contra ti. Vou suscitar contra ti muitos povos, como o mar faz encrespar as suas vagas. Eles destruirão os muros de Tiro e demolirão as suas torres. Varrerei dela o pó e dela farei um rochedo nu. Tiro será no meio do mar um lugar onde se estendem as redes, porque eu falei, oráculo do Senhor Deus. Ela será a presa das nações. Cairão ao fio da espada as cidades, suas filhas, que estão na terra firme. Então reconhecerão que eu sou o Senhor. Porque assim fala o Senhor Deus: eis que eu envio contra Tiro, vindo de norte, Nabucodonosor, rei da Babilônia, rei dos reis, com cavalos, carros, cavaleiros e uma multidão de tropas. Ele matará ao fio da espada as tuas filhas que estão em terra firme. Contra ti levantará trincheiras, elevará plataformas e construirá bastiões.
Dirigirá contra os teus muros o ímpeto dos seus arites. Com os seus engenhos demolirá as tuas torres. Será tão grande o número dos seus cavalos que a sua poeira te cobrirá. Ao ruído dos seus cavaleiros e dos seus carros de guerra, tremerão as tuas muralhas, quando ele atravessar as tuas portas, como se penetra numa cidade conquistada. Com as patas dos cavalos calcará todas as tuas ruas. Matará o teu povo ao fio da espada. Deitará por terra as tuas estelas colossais. As tuas riquezas e mercadorias serão pilhadas, as tuas muralhas demolidas, as tuas casas luxuosas arrasadas. Lançarão ao mar as tuas pedras, a tua madeira e o teu pó. Farei cessar o som dos teus cânticos. Não se escutarão mais as tuas cítaras. De ti farei um rochedo nu, um lugar onde se estendem as redes. Não será reedificada porque eu, o Senhor, falei. Oráculo do Senhor Deus. Assim fala o Senhor Deus a Tiro. Ao estrondo da tua queda, quando estiverem gemendo os teus feridos, quando a mortandade graçar no meio de ti, não estremecerão as ilhas. E todos os príncipes do mar descerão dos tronos, deporão os mantos e despirão as vestes bordadas. Revestir-se-ão de espanto, sentar-se-ão por terra, tremerão sem cessar e ficarão consternados. Então recitarão sobre ti uma lamentação e dirão: como desapareceste dos mares, tu, cidade famosa, tu que eras poderosa sobre o mar, tu e os teus habitantes que espalhavam terror por todo o continente. Agora as ilhas estremecerão no dia da tua queda, e as ilhas do mar serão aterrorizadas com o teu destino. Porque assim fala o Senhor Deus: quando fizer de ti uma cidade deserta como as cidades que não são habitadas, quando fizer subir sobre ti o abismo, para que as suas águas profundas te cubram, então precipitar-te-ei como os que descem à cova, para junto dos povos do passado. Far-te-ei habitar nas profundezas da terra, como uma ruína do passado, ao lado dos que desceram à cova, para que não sejas mais habitada e não voltes a reinar em glória na terra dos vivos. De ti farei objeto de terror, e não existirás mais. Hão de procurar-te, mas não te encontrarão. Oráculo do Senhor Deus. Provérbios 14, 1-4. A mulher sábia edifica a sua casa, a insensata derruba-a com as suas próprias mãos. Aquele que anda pelo caminho direito teme o Senhor, o que anda pelo caminho tortuoso despreza-o. Da boca do insensato brota a soberba, mas os lábios dos sábios são a sua proteção. Onde não há bois, a manjedoura está vazia. Da força dos bois provém a abundância da colheita. Olá, caros amigos. Bem-vindos a mais um dia do podcast Mais 365. Sou o Padre João Moita, das equipas Jovens Nossa Senhora, sou assistente do setor de Santarém deste movimento. E para mim, e para vós também, é um dia especial. Chegamos ao final deste trecho do caminho que me foi confiado. Desde o dia 184, longínquo já, até este dia 223, tive a alegria de vos acompanhar na escuta da Palavra de Deus, sobretudo nestes textos marcantes do tempo do exílio. Páginas cheias de perguntas, de infidelidades, de quedas, mas também de esperança, promessas e recomeços. Como sempre, convido-os agora a colocarmos na presença de Deus, confiando este dia também a Nossa Senhora, que escutou a Palavra de Deus e guardou tudo no seu coração. Antes de mais, quero dar graças a Deus por este projeto maravilhoso das equipas de Jovens Nossa Senhora. Um dia de cada vez, capítulo após capítulo, temos descoberto que a Bíblia não é um livro distante ou reservado a especialistas. É uma palavra viva, capaz de iluminar a vida concreta de quem a escuta. Obrigado a todos os que fazem este caminho com fidelidade, aos que escutam logo pela manhã, aos que aproveitam uma pausa do dia, aos que recuperam episódios já mais tarde, aos jovens, aos pais e mães de família, a todos, consagrados, sacerdotes, a todos aqueles que encontraram neste podcast um pequeno espaço para deixar Deus falar ao coração. Ao longo destes dias, procurei partilhar convosco aquilo que a Palavra de Deus despertava em mim, ajudando-me também com a voz de tantos amigos do céu, os santos,
Santos conhecidos, menos conhecidos, pastores, mártires, homens e mulheres que foram luz e sal no mundo em que viveram e continua a ser o nosso mundo. Partilho convosco que uma das belezas da nossa fé, que considero sempre, é precisamente o testemunho dos santos, e eu sou profundamente tocado pela vida deles. Acho que são sempre candeias acesas de quem muito amou, confiou, esperou e encontrou a única felicidade não no mundo, mas em Deus. Não eram pessoas perfeitas, tinham fragilidades, medos, dúvidas e limitações, mas apaixonaram-se por Cristo e procuraram segui-lo na sua palavra com fidelidade. E talvez esse seja também o desafio para cada um de nós, não o de sermos extraordinários aos olhos do mundo, mas o de sermos santos, porque como nos recorda a Escritura, o nosso Deus é santo, é fiel, ama-nos. Nestes capítulos vimos tantos tropeços, reis que confiaram mais em si mesmos do que em Deus, povos que se desviaram, corações endurecidos, infidelidades repetidas. Mas vimos também algo ainda maior, a paciência de Deus, a sua misericórdia, a sua fidelidade. Quando o homem falha, Deus continua a procurar. Quando o homem se perde, Deus continua a chamar. Quando tudo parece terminado, Deus abre caminhos novos. Talvez essa seja a grande lição destes dias. A nossa esperança não assenta na perfeição humana, mas na fidelidade de Deus. E chegamos hoje ao último capítulo de Isaías. O profeta termina com um horizonte extraordinariamente amplo. Fala hoje do culto verdadeiro. O Senhor anuncia que reunirá todas as nações e todos os povos. A salvação abre-se ao mundo inteiro. A promessa é maior do que Israel. O coração de Deus é maior do que as nossas fronteiras. E encontramos uma das imagens mais ternas de todo o livro. Como a mãe que consola o seu filho, assim eu vos consolarei. Depois de tantos oráculos, apelos à conversão, Isaías termina falando-nos da consolação de Deus. Um Deus forte e santo, mas também próximo e eterno. A imagem da maternidade está muito presente neste último capítulo. Um Deus que consola os seus filhos e acrescenta: ao verdes isto, os vossos corações pulsarão de alegria e os vossos ossos retomarão vigor como erva fresca. É para esta alegria que caminhamos. Ezequiel, que vão continuar a escutar nos próximos capítulos e a aprofundar, continua a recordar-nos que a história humana conhece também a arrogância dos povos e a ilusão da autossuficiência de que falei tanta vez. Mas Deus permanece Senhor da história. E os provérbios deixam-nos uma nota simples e concreta. A mulher sábia edifica a sua casa. Hoje aprendemos que a santidade constrói, edifica, dá vida. É feita de pequenas fidelidades cotidianas, de gestos de amor, de escolhas discretas que deixam Deus agir através de nós. Ao terminar este percurso convosco, queria deixar-vos um pedido. Rezem também por mim, como eu também rezarei por todos que continuam este caminho do mais 365. E não desistam de escutar a palavra de Deus. Continuem, mesmo quando alguns textos parecerem mais difíceis, mesmo quando a oração parecer árida, mesmo quando os frutos não forem imediatamente visíveis, porque a palavra de Deus nunca volta vazia e quem caminha com ela nunca caminha sozinho. Obrigado por estes dias, obrigado pela vossa companhia e pela vossa oração, e obrigado sobretudo ao Senhor que continua a fazer novas todas as coisas. Rezemos juntos. Senhor, obrigado pelo dom da Tua palavra e por todos aqueles que a semearam no nosso coração ao longo deste caminho. Sustenta os que continuam a escutar, fortalece os que desanimam e faz crescer em todos nós o desejo da santidade. Obrigado porque és fiel, mesmo quando nós vacilamos. Obrigado porque nunca desistes de nós. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, acompanha todos os que fazem este caminho do mais 365 e conduz-nos sempre ao Teu Filho. Amém. Até um dia, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva,
De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 223. Um abraço em Cristo. Até amanhã.